Agora na Banda B, Batuque de Bamba com Serginho Prestes. Bom, estamos recebendo o Alan Ruschel aqui no Batuque de Bamba, aqui na Banda B, a Rádio do Coração. Alan, queria te fazer uma pergunta. O começo de tudo, o gurizinho lá de Nova Hartz, fala pra gente um pouquinho como é que pintou a bola, como é que começou tudo pra você. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que a gente, né, desde pequeno sonha em ser um atleta profissional de futebol, né? E eu comecei cedo, como tu falaste, lá em Nova Hartz, ainda nas quadras de futsal. E com 14 anos eu que decidi ir para o campo, né? Decidi tentar a sorte no campo, né? Sempre com o apoio do meu pai, da minha mãe. Aí fui para um time, para o Novo Hamburgo, né? E lá fiz um pouquinho da base lá no Novo Hamburgo e acabei... Foi o teu primeiro time no Novo Hamburgo? Foi o primeiro time, foi o Novo Hamburgo no campo, né? Sim, no campo. No campo foi o Novo Hamburgo. Antes disso eu fiquei algumas escolinhas ali que não tem, né, muito, né, mais amador ali, que era o Cairu em Sapiranga. E em próprio Nova Hartz, ali o mesmo time que tinha futsal também montou um campo logo depois e eu acabei jogando algumas partidinhas ali do campo. E quando eu quis realmente levar mais a sério foi com 16 anos, quando eu fui para o Novo Hamburgo. E aí depois acabou a temporada ali, eu acabei voltando e fui para um time de empresário que tem em Taquara, ali do lado de Nova Hartz. E aí depois dali eu acabei me transferindo para o esportivo de Bento Gonçalves com 17 anos. E depois do esportivo, fiz meio ano ali no esportivo e acabei... Vou voltar um pouco antes ainda. Com 16, eu fui pro Juventude. Sim, no Juventude. Fui pro Juventude. E aí não era muito utilizado ali. Fiz o teste, passei nos testes e não era muito aproveitado no Juventude, né? E aí um dia liguei pro meu pai e falei, quero voltar pra casa, eu não quero... sai lista, eu nunca tô relacionado pra jogo nenhum. Então quero voltar pra casa. E aí meu pai, se tu acha melhor e quer voltar, então volta, né? E aí voltei. E aí foi onde eu fui para esse clube de empresário, esse time de empresário. Voltei, era setembro de 2006, voltei. E aí, com 16 para 17 anos. Aí fiquei nesse time de empresário. E aí em fevereiro eu fui de 2007, eu fui pro esportivo. E aí fiquei lá no esportivo jogando o estadual de amador e tal, de junior. E aí o esportivo tava jogando a Série C naquele ano. E aí eu subi pro profissional com o Beto Almeida, treinador. E aí joguei algumas partidas da Série C, muito novo. E aí em setembro, um ano depois, o Juventude me comprou do esportivo, né? Tava lá no clube de graça, daí acabei, coisas de futebol, né? Acabei voltando pra lá, pro Juventude, onde eu fiquei de 2007 a 2013, né? E aí fui pra Chapecoense, Inter e Atlético e agora de volta. E você começou... Como lateral, como meia? Qual era a tua posição de início? Início eu sempre fui meia, né? Sempre, né, meia atacante. E aí em 2012, quando o Alex Telles se transferiu pro Grêmio, o Lisca na época não tinha muita opção, né, de lateral, me colocou a jogar de lateral. E aí eu acabei ajudando ele ali, acabei indo bem e aí fiquei, né, me adaptando ali. O Lisca pediu pra eu ficar ali também, porque eu podia ir longe no futebol como lateral, que tinha características de lateral. E aí acabei indo e graças a Deus tudo certo. Eu me transferi pra Chapecoense, 2013 na Série B, fui bem na Chapecoense. E aí o Inter me levou pra lá como lateral. Uma curiosidade que sempre tive de perguntar, e você vivenciou isso, né? O jogador, você é origem meia, e chegou no profissional, foi adaptado ali para jogar como lateral e acabou dando certo e deu continuidade, assim. Como que é na cabeça esse processo? Você acha que isso funciona bacana com todo mundo? Como você enxerga isso? Na verdade, né, a gente tem que... Hoje em dia, o futebol exige que tu faça mais de uma função, né? Hoje o atacante não pode ser só atacante, porque geralmente todos os atacantes precisam marcar o lateral no futebol, como está hoje, né? Então eu sempre tive, como eu tinha muita força física, né? Eu era um atacante que gostava de driblar mesmo. E aí o Lisca falou comigo e é um cara que eu agradeço muito, porque foi um cara que me ajudou bastante. E se hoje eu tô onde eu estou, é graças a ele também, que
que chegou em mim e falou, ó, eu vou te ajudar, tu tem características de ser um grande lateral, e só que tu precisa um pouquinho aprender a marcar, né? Que tu não vai aprender do dia pra noite, mas tu pode crescer muito ali, tu pode aprender um pouquinho mais. E aí fui adaptando, jogar ali, marcar um pouquinho mais, foi indo, e aí acabei despertando interesse do Inter em 2013, quando eu fiz o gauchão pelo Juventude. E aí as coisas demoraram um pouquinho pra andar e preferi vir pra Chapecoense, né? De disputar a Série B. E aí fiz 6 jogos na Chapecoense e aí fui bem também, é onde despertou interesse de outros clubes, né? Corinthians, Inter, Santos, Atlético Paranaense também. E aí eu acabei indo daí nesse meio tempo, acabei sendo pego no doping, né? Fui pego no doping. E aí as coisas esfriaram em alguns times, mas o Inter mesmo assim apostou em mim e eu consegui ir pro Inter, jogar algumas partidas. Fui bem ali, depois acabei me transferindo pro Atlético. Você ficou algum tempo parado pelo problema do doping? Fiquei 8 meses parado. 8 meses? 8 meses. Tempo bastante longo para quem tá iniciando assim. Cara, eu fiquei muito triste, né? Porque eu tava tendo uma sequência assim, boa, né? E aí acabei sido pego no doping, né, um diurético, onde nada ia alterar minha performance, nada, foi um erro mesmo ali de inocente, de moleque, eu tomei pra tirar um pouquinho da dor do tornozelo, sem saber, né, e acabei sendo pego. Mas passou, né, aí perdi um pouco, claro, do ano, assim, mas mesmo assim consegui ir pro Internacional pelo bom desempenho que eu tive durante o primeiro semestre. E aí dei sequência ali, só que no Inter tive pouca sequência, né? Porque o Fabrício, que hoje está aqui no Atlético, tava num bom momento lá no Internacional, então tive que respeitar e esperar. E aí, quando o Fabrício saiu, mudou o treinador também, e chegou o Diego Aguirre, né? A gente tava na Libertadores. E o Diego, como treinador e treinador, né? O Diego Aguirre, um cara que eu admiro muito também, porque foi um cara muito sincero, e isso que a gente espera, assim, dos treinadores, das pessoas, né? Que sejam sinceros, que sejam realmente francas com as outras pessoas. E ele foi um cara muito franco comigo. Ele me levou para todos os jogos, eu jogava com ele, alguns jogos de meia, poucos jogos de lateral. E aí um dia ele chegou e eu fui perguntar pra ele, né, por que eu não tava jogando de lateral. E ele realmente falou pra mim que pelas minhas características, eu tinha característica de meia e não um lateral que ele gostava de usar. E eu ia jogar com ele como meia, ele ia me usar como meia, não como lateral. Que como lateral ele queria um cara que marcasse mais, que fosse mais defensivo do que eu. E aí eu característica dos uruguaios, e aí sul-americano. E aí foi quando eu me transferi pro Atlético, eu queria jogar de lateral. E aí eu falei, professor, eu te agradeço então vou seguir o meu caminho, vou pedir um empréstimo até o final do ano. E aí eu vim pro Atlético, né, como lateral, e acabei jogando apenas um jogo, porque eu acabei machucando logo no jogo seguinte, né, eu joguei um jogo contra o Santos, e no outro jogo que era sul-americano, eu acabei machucando, rompendo o cruzado e acabei ficando fora do gramado por um bom tempo. Qual a tua memória do Atlético aqui de Curitiba? Como é que você sentiu a nossa terra e o Cara, eu me dei bem aqui em Curitiba. Eu graças a Deus, todos os clubes que eu passei, eu sempre tive uma boa relação com todos. Entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. E infelizmente eu joguei pouco aqui por conta das lesões, né? Da lesão que eu tive. E aí eu voltei pro Internacional quando eu machuquei, e logo depois, né, depois de 6 meses, eu voltei pro Atlético para terminar a recuperação aqui e tentar jogar aqui um pouco mais. E aí eu comecei a ter umas outras lesões na posterior, que é normal, né, depois que tu rompe o cruzado, normal tu ter lesões de posterior, e eu acabei lesionando algumas vezes. E eu decidi mudar de áreas, né, ir para Chapecó de novo, porque tinha sido um clube onde eu tinha jogado bem, então a torcida de repente teria um pouco mais de paciência comigo, os diretores, como me conheciam, teriam um pouco mais de paciência comigo pelo bom tempo que eu estava sem jogar, né? Porque quando tu volta de lesão, geralmente tu demora um pouco para voltar a ter ritmo, tu volta um pouco abaixo, normal. E aqui como eu tinha jogado pouco no Atlético, eu achei que a torcida não ia ter muita paciência comigo como as da Chapecoense teria. E aí foi por isso que eu decidi voltar para Chapecó. Eu quero te fazer uma pergunta em relação ao que você falou da base ali, que você teve dificuldades no Juventude primeiro e depois acabou sendo comprado pelo clube, né? Isso acontece muito, né, na base, desse, entre aspas, desperdício de jogadores, assim, né? Que como no teu caso ainda você conseguiu dar a volta por cima e prova hoje
onde você está e jogando profissionalmente há tanto tempo e bem, que de repente lá atrás, né, um erro de avaliação. Você acha que existe muito desperdício em relação a isso? Existe. Eu acho que normal também, né? Porque, como eu te falei, eu era do Lisca, falando dele como treinador, eu era titular absoluto dele, né? Ajudei muito ele, assim como ele me ajudou. E como tive treinadores que não apostavam no meu trabalho e que achavam que outro atleta ajudariam ele mais. Mas normal, super normal no futebol, né? Assim como o Hever, vou dar um exemplo do Hever, que hoje está no Flamengo, acho que é titular incontestável do Flamengo, está jogando muita bola. Infelizmente hoje teve uma lesão esses dias atrás. Mas que teve uma história boa no Atlético Mineiro, chegou no Internacional e pouco foi aproveitado, né? Então futebol tem muito disso, cara. Futebol, tu não dá certo num lugar e vai no outro lugar tu arrebenta, né? Então futebol é meio que uma incógnita assim de atleta, né? Tu não sabe se tem jogadores que né, devido às proporções, vamos dar um exemplo, no Boa Esporte não serve, né, não vai ajudar, que ali no Corinthians vai ser titular incontestável. É verdade. Você acha que a tua melhor fase foi a da Chapecoense de 2013, assim, no teu acredito, individual? Foi a minha melhor fase, acho que o melhor momento da minha carreira. Eu tava com ritmo de jogo. Em 2012 eu tinha feito 60 partidas pela Juventude quase, né, contando gauchão, campeonato da Série D na época, copinha, né, alguns jogos contando, tinha feito quase 60 partidas com o clube. E aí segui já, a gente tocou direto pelo gauchão, onde eu joguei quase todas as partidas também, então um jogador com ritmo, né, é um jogador totalmente diferente que um jogador que vem de lesão. Então ali em 2003 cheguei aqui voando mesmo na Chapecoense e por isso despertei interesse de outros clubes. E daí, como você falou, 2016 você voltou à Chapecoense, isso, né? E aí encontrou um clube já evoluído em relação a 2013, mas ele é um clube... Eu joguei há muito tempo atrás, a Chapecoense sempre foi uma força do interior catarinense, um time muito, muito aguerrido, tinha aquela simbologia força do índio interior, e tal, né? Mas era um clube que não tinha toda a estrutura que tem, né? E aí você encontrou um clube diferente em 2016. Tinha a expectativa, falou, vamos chegar aí, temos condição de título sul-americano, de campanhas, ou... Cara, eu cheguei no Juventude, na Chapecoense, e realmente encontrei um clube totalmente diferente, né? Totalmente estruturado, um clube que digno de jogar uma Série A de brasileiro, com estrutura de Série A de brasileiro, como tem hoje. Um clube, uma estrutura realmente diferente do que eu encontrei em 2013. Até porque a Chapecoense teve uma ascensão rápida, né? Sim. Então tu demora um pouquinho, mas hoje a Chapecoense se estruturou, tem uma academia no clube, né? Tem um centro de treinamento, tem o mais importante, né? Acho que eles têm o compromisso com o atleta em dia, né? Então o clube que se permanece na Série A, né, paga o 14º para funcionários. É um clube que realmente me surpreendeu e me surpreende a cada dia pelo profissionalismo que eles têm. Mas a campanha da Sul-Americana foi uma coisa especial, né? Assim, de um ponto para frente, a torcida comprou aquilo, figurou uma festa, né? Uma sinergia, né? A gente nunca escondeu e nunca esconde de ninguém que o principal objetivo do clube no ano é a permanência, né? Sempre foi, desde 2014 até 2016, quando eu cheguei ali, que inclusive em 2013, quando eu joguei ali, o objetivo do clube era a permanência na Série B. E a gente acabou tendo acesso, né? Então, e acredito que em 2014 eu já não estava mais, mas acredito também que o principal objetivo do clube era a permanência na Série A. Assim como foi em 2015, claro, porque o clube demora um pouco e tem que se estabilizar para ser uma força, uma potência no futebol brasileiro. E a Chapecoense tem tudo e está fazendo tudo para que isso aconteça ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. E em 2016, quando eu cheguei ali, o foco do clube, desde quando eu cheguei, foi passado para mim que era a permanência e brigar para permanecer.
e sair o quanto antes da zona de rebaixamento ali para o quanto antes tu livrar e deixar o time na Série A, melhor. E a gente acabou surpreendendo todo mundo e todo mundo, né, de uma maneira espetacular. A gente livrou o time algumas rodadas de antecedência e aí foi passando de jogo a jogo pela Sul-Americana. E a gente, quando chegou nas quartas de finais, aí a gente passou para a semi, né? A gente já estava fazendo história no clube, porque o clube era o segundo ano que estava disputando a Sul-Americana e já tinha feito história por chegar numa semifinal. E quando a gente passou, né, da semifinal, a gente já tinha feito história ainda mais, então já que estava ali, a gente queria o título, né? E infelizmente não veio como a gente queria, né, o título, mas estamos aí, a gente ficou na história do clube, né? Algumas pessoas, né, infelizmente não estão mais com a gente, mas com certeza vão deixar um legado, uma história bonita no clube. Aquele jogo da semifinal foi muito emocionante, eu acompanhei bastante, né? Tinha muitos amigos ali. Você estava falando até em transparência, em um profissional que trabalha contigo ser correto, né? Eu acho que isso é fundamental na vida, né? Não só no futebol. E o teu treinador na época, eu fui auxiliar do Caio no primeiro trabalho dele no Cianorte, lá conhecemos o Danilo e, enfim, tantos outros jogadores que depois brilharam por aí, né? O Danilo talvez certamente foi o que mais brilhou daquele grupo. E a gente acompanhava direto, né? Conversando direto, assim, ele encantado com o rendimento. E aquela semifinal, aquilo lá, eu assisti o jogo, foi de arrepiar, né? Aquele final salvando uma bola nos últimos instantes, com os pés, né? E a festa da torcida, né? E depois a festa que vocês fizeram. É um momento inesquecível do futebol para todos, né? Eu imagino que para vocês muito mais ainda, né? O clube estava vivendo um momento único, né? Acho que vou te falar que independente se a gente passasse naquele jogo ou não, a gente já ia fazer história, já estava fazendo história com o clube por bater de frente com gigantes, né, aqui da América. A gente estava jogando contra um clube que já tinha disputado, se não me engano, tinha sido campeão também da Libertadores alguma vez. Então a gente estava batendo de frente com gigantes aqui da América, né? E a gente tinha tirado o Independente já, que também era um clube de expressão. Muito forte, né? Então, a gente estava feliz por aquele momento que a gente estava vivendo. E quando a gente conseguiu o acesso, a gente, né, não deslumbrou, porque a gente sabia que tinha um jogo muito difícil, né, que seria contra o Atlético de Medellín. Mas a gente já estava focado e que queria, já que já deixaram nós chegar, a gente queria o título, né? E a gente também sabia que estava muito próximo, porque já tinha nos passado que o Atlético não iria jogar o segundo jogo com a equipe titular, que eles iriam viajar para o Japão, que já tinha sido campeão da Libertadores. Sim. E jogar para o Japão. Foi para o Japão, né? Isso. Que eles iam jogar o Mundial. Então seria um pouco menos difícil tu conquistar o título, né? Porque eles iriam jogar com o time reserva praticamente. E infelizmente esse jogo não aconteceu, mas, né, são planos de Deus, a gente não escolhe, não muda, né? Só tem que realmente acatar porquê e a gente ficou aqui e tentar entender o pra quê. Aconteceu tudo que aconteceu ali, né, na viagem para lá, né? Eu sei que para você pouca coisa deve ficar na memória, né, enfim, da viagem, enfim, daqueles momentos trágicos ali, né, que aconteceu. O que ficou assim na tua cabeça daqueles momentos do acidente, assim, você... Eu na verdade, eu lembro de pouca coisa, assim, né? A mente, acho que o cérebro bloqueia algumas coisas. E eu lembro um minuto antes de a gente decolar ali da Bolívia em direção à Colômbia, né? E aí eu tenho alguns reflexos, algumas lembranças de quando a gente estava lá em cima, eu conversando com o Foma. E aí, a partir dali eu já não lembro mais de nada, eu lembro apenas acordando lá no hospital. E a tua recuperação, assim, desse primeiro momento, assim, foi bacana, assim, como é que você se sentiu ali naquele início ali? Falou, pô, preciso me recuperar porque eu quero jogar bola e quero fazer o que eu amo, né? Na verdade eu
quando eu tive a primeira conversa com os médicos, né, eles me passaram o que tinha acontecido, eu não pensava em nenhum momento em voltar a jogar futebol. Eu pensava em me recuperar e levar uma vida normal, né? Eu só agradeci a Deus por estar vivo, agradeci a Deus por não ter me deixado com nenhuma sequela, né? De poder, de repente, se não jogasse mais bola, levar a minha vida normal e tocar minha vida como um outro profissional em alguma área, né? Então fiquei apenas orando e agradecendo por estar vivo. Aí depois, né, com o tempo, eu fui vendo que poderia voltar a jogar, que poderia exercer a minha profissão de novo, mas eu sempre fui muito ciente, consciente comigo mesmo que se eu voltasse a jogar e não conseguisse render em alto nível, não conseguisse disputar ou jogar para competir, eu iria parar de jogar, iria, como eu te falei, pensar em outra profissão para mim. Mas graças a Deus deu tudo certo, consegui voltar a jogar em alto nível. Primeiro joguei um amistoso contra o Barcelona, depois, né, que foi um momento único na minha vida, né, e depois joguei contra o Roma, que também que é uma equipe difícil, e acabei fazendo um gol ainda de pênalti. E aí depois logo foi o jogo contra o Flamengo, onde eu pude ajudar a equipe e eu vi que teria condições de jogar em alto nível. Tanto que acabei ficando na equipe titular durante alguns jogos ainda. E tô indo para jogo e num campeonato tão disputado que é o Campeonato Brasileiro, né? Então acredito que tô na batida certa aí para dar sequência na minha carreira, pelo menos mais uns 5, 7 anos. É o teu projeto de futuro esse? Você quer... Quero jogar em alto nível mais uns 5 a 7 anos, né? É o sonho de qualquer atleta, né? Sim, durar o máximo tempo possível em alto nível, né? Então, a gente já está conversando aí com a Chapecoense, de repente para ficar algum tempo a mais aqui no clube. O clube gosta de mim, eu gosto do clube também, então a gente está conversando para que isso ocorra da melhor maneira possível e ocorra bem para os dois lados, né? Tanto para mim quanto para o clube. Eu vi algumas declarações tuas, li matérias ali, recentes aí, da tua questão, da qual eu concordo plenamente. Você, eu quero ser um atleta igual os outros todos, né? Sobrevivente, essas coisas todas. Acho que isso já ficou no passado para você, né? Já está superado e agora é o atleta, é o jogador de futebol, né? Eu acho que até para não faltar com respeito com os demais atletas que estão no clube, né? Eu acho que claro que a gente quer o respeito e a admiração como atleta, mas assim como todo atleta merece, claro, né? Um respeito e admiração. E eu quero isso e prezo isso de todos, assim como eu prezo o presidente, prezo o roupeiro, que também que é um profissional que trabalha ali no clube, respeito todo mundo, e assim como eu quero também que me respeite, assim como eu respeito os outros, mas assim como na vida, né? Tu tava trabalhando em qualquer profissão, tu acaba respeitando os outros. E eu não queria piedade, não quero, até porque acho que é uma falta de respeito com como eu te falei, com os demais atletas que estão ali buscando o espaço deles, né? E eu treinei forte para as oportunidades chegar, treinei forte para estar preparado para jogar futebol, para estar preparado para competir. E acredito que eu pude ajudar o clube em algumas partidas, tanto que eu te falei antes, acho que eu fiquei em alguns jogos titular, porque eu mostrei que realmente consigo e posso estar à disposição. Hoje estou aqui à disposição do treinador porque eu mostrei que posso estar à disposição. Então acho que não tenho regalia alguma por ter sofrido um acidente, e como eu deixei sempre bem claro para eles que não queria. Cana, eu te agradeço muito em nome aqui da Banda B, dos nossos milhares de ouvintes e do Batuque de Bamba aqui no meu programa, e a gente fica muito feliz, sabe? Eu quero desejar que o teu futuro curto aí a longo prazo, né, que a vida do jogador de futebol vai passar, você vai viver a tua vida certamente inteira dentro do futebol, porque tem capacidade para isso. Estaremos sempre na torcida aí, que tudo corra bem para você, para Chapecoense, para que se supere definitivamente tudo isso e o clube volte a brilhar e retome aí, quem sabe, mais títulos internacionais. Muito obrigado, cara. Valeu, eu que agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade, né? E a gente espera que a Chapecoense aí continue, como tu falou, brigando e lutando e jogando em alto nível, jogando competições internacionais, jogando a elite do futebol brasileiro por um bom tempo. A Rádio Banda B apresentou Batuque de Bamba com Serginho Prestes.